Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Um dia importante para a liberdade de expressão e contra a censura. Lá no Supremo. Como vocês sabem, o Supremo está lá com uma ação que pretende derrubar o artigo 19 do marco da lei, que é o Marco Civil da Internet. É uma lei que já tem 10 anos. Está 10 anos vigorando, né? Durante esse tempo, mais de uma centena de empresas, de pessoas, de entidades entrou na justiça tentando tirar postagens e não conseguiu, né? A justiça está preservando a liberdade de expressão e está obedecendo à Constituição, que diz que é vedado todo e qualquer tipo de censura e é garantida a liberdade de expressão, vedado o anonimato. Pois bem, alguém entrou e o relator, o ministro Dias Toffoli, está do lado da censura, né? Achando que as plataformas é que tem que retirar, assim, liminarmente, né? Não está ligando muito para a liberdade de expressão, pelo jeito, né? E o voto dele foi acompanhado pelo ministro Fux. Só que o ministro Barroso não gostou, pediu vistas. E hoje o presidente Supremo, o ministro Barroso, deu o voto dele. Não acompanhou o relator, né? Mostrando que tem que preservar mesmo o artigo 19. Aí o ministro André Mendonça também hoje pediu vistas. Já interrompeu a votação. E há indicações de que as coisas vão virar depois que o ministro Barroso abriu divergência, como se diz. O ministro Toffoli, quando apresentou as suas razões pela censura prévia, né? Em outras palavras, de facto, censura prévia, se a plataforma tem que fazer censura, sem que o assunto vá para a justiça, citou um jurista, um trabalho acadêmico de um jurista. E esse jurista, que é doutor em Direito na USP e pós-doutor em Direito em Berkeley, hoje publicou um artigo no Estadão. O nome dele é Marcel Leonardi. Ele escreveu no Estadão que rejeitar o artigo 19 ameaça direitos fundamentais. Haveria censura por precaução, nociva, atividade jornalística, a crítica política e as minorias. Criaria uma censura privada que tem que fortalecer os direitos na internet e não enfraquecê-los, né? E o que o Supremo faria teria efeitos avassaladores, né? Em que viveríamos o cerceamento da liberdade de expressão. Parece que o ministro Barroso está do lado disso. E André Mendonça certamente estará. Bom, hoje vamos para o Congresso Nacional em votação simbólica, depois de aprovado na Comissão Mista de Orçamento, o projeto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem está aprovada, né? Tinha tempo, tem que ser antes do recesso, tem que ser no ano anterior. E diz mais ou menos o seguinte para vocês entenderem: meta de déficit zero no orçamento fiscal e no orçamento da Previdência. Quer dizer, trata-se de uma ficção. É um conjunto de intenções, né? Petrobras e PAC, por exemplo, não entram nesse orçamento. O salário mínimo seria a princípio de 1.502. E o nosso dinheiro, né, inclusive para os partidos políticos com os quais não concordamos, né, vai ser acrescido do IPCA, corrigido pelo IPCA para o ano que vem para os partidos políticos. Pegam de todos nós e dão para os partidos, inclusive aqueles com os quais não concordamos, quando os partidos deveriam viver do dinheiro de seus associados, dos seus simpatizantes, e não dos outros que são contrários ao partido, né? Vai ter mais dinheiro público, isso no LDO, para
programas de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. Eu fico pensando, que diabo é isso? Agora tem outra aqui que dá mais dinheiro, aí a gente entende bem que o alvo é o MST, dinheiro para o MST. Aquisição e distribuição de produtos da agricultura familiar para a segurança alimentar e nutricional. Eu não entendi bem a redundância, o pleonasmo. Alimento é nutrição, né? A pessoa se nutre de alimento, mas é a segurança alimentar e nutricional. Vai ter mais 227 milhões para o INCRA, fazer reforma agrária, entre outros destinos. E eu disse aqui ontem que estava sendo votado na Câmara, e eu não saberia o resultado, porque estava sendo votado no momento que eu estava conversando com vocês. Então o resultado foi aprovação da regulamentação da reforma tributária para nos cobrar mais imposto. Passou por 314 a 117. Por exemplo, vão ter mais imposto, porque é um pecado, o seu carro, porque ele polui, né? Cigarro, bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, né? Cachaça, claro, uísque, e refrigerantes que tiverem açúcar. Apostas também, tais de bets, eu não sei por que chamam aposta de aposta, né? Porque em inglês aposta é bet, né? Haverá uma lista de medicamentos isentos. Medicamento que estiver fora da lista vai pagar imposto. Assim como itens da cesta básica que estarão isentos. Se não tiver naquela lista, não estarão isentos, né? Bom, e depois veio a votação dos cortes, só que não cortaram nada. O que fizeram foi, no futuro, não haverá alguns benefícios tributários que existem hoje, no ano que vem. Então, não cortou nada, né? O governo vai continuar gastando. Aí, por causa disso, o dólar hoje, no comercial, chegou a 6,28, fechou em 6,26, comercial. O turístico já está lá em cima, muito além. 6,26. E o ministro Haddad teve que dar uma entrevista para explicar, disse, não, é a flutuação do câmbio, mas o dólar vai se acomodar. Vai se acomodar onde? Se o governo vai continuar desequilibrado fiscalmente, né, nas contas públicas. Ele chegou a perguntaram, ele falou em especulação. Especulação como? Se o Banco Central fez leilão de quase 8 bilhões de dólares a 6 e tanto, e as pessoas compraram, pessoas jurídicas ou físicas compraram, vão especular. O sujeito que pagou 6,9 por 1 bilhão de dólares, estou supondo, ele está comprando para ganhar, porque ele sabe que o dólar vai continuar subindo. Está valorizando lá nos Estados Unidos, porque o Banco Central americano hoje cortou 0,25 pontos percentuais. Agora a taxa básica do juro nos Estados Unidos oscila entre 4,26 e 4,25 e 4,50. E há uma projeção para abaixo de 4 no ano que vem. É isso que a gente está vivendo aí, né? Tá falando lá de medicamento, eu não queria concluir sem citar, lembrando o caso daquele jovem de 32 anos que morreu sentado numa UPA lá no Rio de Janeiro, né? Hoje eu fiquei sabendo pessoalmente, um jovem de 21 anos com diabetes tipo 1, precisando de doses de insulina de manhã, de tarde, de noite. Nos próximos 3 dias acaba a dose de insulina dele, ele foi procurar no SUS e ele tem que ter um médico que ateste a necessidade da insulina para ele receber a insulina. Aí marcaram para o ano que vem. Isso é humano? De Brasília, Alexandre Garcia.
A Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília.